Olá, pessoal! Vamos começar as nossas atividades dessa terça-feira, tá bom? E hoje faremos o estudo, das nossas matérias de História e Matemática, tá bom? E hoje, nessa nossa primeira aula, iniciaremos falando sobre os nossos estudos da matéria de Matemática, que estamos falando, sobre a probabilidade. A probabilidade é um estudo matemático realizado com coisas, que a gente não tem uma certeza absoluta se elas vão acontecer ou não. É uma forma de imaginar se aquilo possa ser que aconteça, tá certo? Bem, e hoje nosso estudo será lá na página 210, que vamos falar sobre a probabilidade, tá? Mostra aí, que Lucas lançou um dado comum de 6 faces. Qual é a probabilidade dele obter o número 3? Então, é o estudo de que aquilo vai acontecer ou não. Então, são as chances de acontecimento de alguma coisa, como já falamos muito sobre os casos meteorológicos, que é a chuva, A chuva a gente não tem uma certeza absoluta. Depende muito do clima, de como está o tempo, Se tem aquelas nuvens que muitas vezes falamos que elas estão carregadas, Com as nossas gotículas de água, e assim a gente imagina, a gente supõe se aquilo vai acontecer ou não. Então, é isso que a gente vai fazer em relação a esse nosso estudo. Bem, o nosso texto ele continua dizendo: a possibilidade pode ser indicada como uma fração, No caso de Lucas, será uma face que representa o número 3 de um total de 6 faces, ou seja, de 1 em 6, que no caso a gente pode representar a partir da fração 1/6, tá? Em qual é a possibilidade de sair um número par nesses dados? De 1 a 6, há 3 números pares, o 2, o 4 e o próprio 6. Então, temos 3, de 6 números. Nesse caso, podemos representar a partir da fração 3/6, porque é 3 números de um total de 6. Como a gente imagina em uma coisa inteira, O nosso dado, ele tem 6 faces. Então, dessas 6 faces, existem 3 números que são pares. Então, a probabilidade desses números caírem em algum número par é 3 de 6, que é 3/6. Tá certo, pessoal? E por que é importante estudar isso? Porque muitas vezes a gente não entende alguns fenômenos que acontecem, como na forma de jogar os dados. Então, a gente pode imaginar, essa forma que vai cair a parte de cima desses dados. Então, vocês vão fazer a atividade que está aí na página 210, tá certo? Que são questões relacionadas ao cotidiano, como a nossa primeira questão. Veja a quantia que Raul tem em moedas. Então, Raul tem essa quantidade de moedas aí, tá certo? Todas elas estão guardadas em um saquinho. Qual é a probabilidade de se retirar dele uma moeda de R$1? Então, vocês vão contar aí a quantidade de moedas que tem de R$1 e vocês vão ver a quantidade total, tá? Então, vocês vão fazer esses cálculos da forma que foi feita no nosso exemplo, em relação ao dado de Lucas. Então, é basicamente naquele pensamento. Tá certo? Então, façam essa atividade da página 210, me mandem foto, tá certo? Que eu acompanhe o entendimento de vocês no nosso assunto. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá certo, pessoal? Então, um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!